em comparação com outras células. A criolipólise recebeu a aprovação da FDA para a redução de adiposidade localizada de flancos em 2010. Então, nada mais é, pessoal, do que um sistema de pressão negativa, tá? E em formato de um copo, certo? E na lateral do equipamento vai ser composto, né, de duas placas de Peltier. Essas placas, ela tem o poder de aquecer e de refrigerar esse tecido, tá? Então, como que eles chegaram nesse conceito? Por que eles pensaram em fazer um copo, né? Porque eles pensaram em aprisionar esse tecido adiposo e refrigerar esse tecido adiposo. Próximo. Os primeiros estudos, né, para o desenvolvimento da criolipólise foi estudos em animais, tá? Então, o primeiro teste realizado foram em suínos e como vocês podem observar na imagem, eles desenvolveram um equipamento de placa plana, tá? Então, hoje a gente já vê no mercado algumas empresas, alguns aplicadores planos, tá? Nossa, Aline, mas plano? Isso, plano, porque com plano a gente consegue pegar regiões que às vezes o vácuo ele não é o suficiente para conseguir fazer essa pressão negativa e puxar tecido o suficiente para a gente ter um resultado. Então, nesse teste, pegaram os suínos, foram feitas várias aplicações em várias regiões distintas para ver qual seria a resposta do suíno ao frio. E foram aí que perceberam que esses suínos não passaram por nenhuma restrição alimentar, tá? E conseguiram o objetivo alcançado, como a gente vai ver na imagem aqui. Então, ali eu tenho o tecido do suíno antes da criolipólise, que é a primeira imagem acima, e pós-criolipólise. Então, esses animais tiveram uma redução de 30% da camada de gordura, certo? E a imagem ao lado mostra uma ultrassonografia, que mostra a redução significativa e o aumento do septo fibroso, que depois eu vou explicar para vocês que está relacionado com a flacidez de pele. E foi aí, então, que foi desenvolvido o primeiro equipamento de criolipólise, tá? Então, desenvolveu um equipamento que se concretiza em um copo, tá? E esse copo possui duas placas de Peltier que vai fazer o refrigeramento desse tecido, tá? Essas luzes, pessoal, que tem nos equipamentos de criolipólise é uma luz sinalizadora, que é pra gente saber se a máquina está aquecendo ou se a máquina está refrigerando esse tecido, certo? E qual que é o mecanismo de ação da crio? O que acontece com esse adipócito, né? Então, aqui eu trouxe um slide com uma ilustração do que acontece com esse tecido e eu vou explicar passo a passo do que acontece, tá? Então, o nosso tecido, o nosso triglicerídeo, ele se encontra na forma líquida no nosso corpo, tá? Quando ele passa por esse processo de refrigeração, ele se refrigera, os adipócitos, eles vão cristalizar. O que é cristalizar? Eles vão passar do estado líquido para o estado sólido, tá? Então, ocasionando o quê? Uma paniculite lobular. O que seria essa paniculite lobular? Uma inflamação desse tecido adiposo pós-resfriamento. Então, congela, tem um certo tempo, eu vou falar um pouquinho as fases, né, de inflamação da crio. Ele vai ter uma paniculite intensa, que seria uma inflamação desses adipócitos, e, consequentemente, a apoptose, que seria a morte programada dessa célula. Então, nada mais é do que eu congelo o tecido adiposo para ocasionar a morte dele e ter redução da região tratada. Próximo. Agora que eu vou explicar cada mecanismo. Então, como eu havia dito, os triglicerídeos eles se encontram na forma líquida. Então, quando a gente passa por um processo de refrigeração, ele passa do líquido para o sólido, tá? Isso vai gerar uma apoptose. E aí eu deixo uma pergunta no ar para vocês. Vocês acham que em quantos graus o tecido ele tem que chegar para congelar?
Eu quero que vocês façam um teste na casa de vocês depois. Pega a carne de porco, gordura de porco, e pega uma forminha de gelo com água. Qual vai congelar primeiro? A carne de porco, tá, gente? A carne de porco. E eu quero frisar bem, né, ao decorrer da nossa palestra, que o tecido adiposo, para ele entrar num processo de congelamento, ele não precisa estar com temperatura extremamente baixa, tá? Negativa. Você vai ver, eu tenho bastante artigo nessa palestra, vocês vão ver que a temperatura que eles trabalham é 8 graus positivo, com resultados efetivos, certo? Então, ao decorrer da nossa apresentação, eu vou explicando todos esses mecanismos para vocês. Pode passar. Aqui eu tenho um artigo, né, que mostra o momento dessa cristalização. Então, esse artigo foi feito in vitro, tá? Em ratos. A telinha, as imagens A e B é o grupo controle, tá? Então, foram pegos 4 ratinhos in vitro, 2 submeteram a um resfriamento de 8 graus positivos por 10 minutos e o outro grupo de 2 ratos foram submetidos a 8 graus positivos por 25 minutos. Então, eu quero que vocês se atentem à temperatura, certo? O grupo C e D foram os ratos que submeteram a temperatura de 8 graus positivos por 10 minutos. O grupo E e F é o grupo que submeteram ao resfriamento por 25 minutos. Então, a gente pode notar que no grupo C e D teve cristalização, sim, porém em menor quantidade. Já na imagem E e F, a gente observa que teve uma cristalização e essa cristalização foi mais efetiva. Já na imagem G e H, as imagens amplificadas. A G é o grupo que submeteu ao resfriamento em 8 graus positivos por 10 minutos e o grupo H foram um grupo de ratos que foram submetidos ao resfriamento por 25 minutos. Então, a gente pode observar que o que vai interferir na cristalização dos adipócitos, no resultado da criolipólise, é o tempo. E eu quero que vocês se atentem, de novo eu vou falar. Olha a temperatura que foi feito esse artigo, 8 graus positivos. Aqui, eu vou explicar um pouquinho da paniculite lobular, que seria a inflamação desse tecido adiposo. Então, se vocês entenderem o mecanismo da crio, gente, vocês vão conseguir trabalhar com qualquer outro recurso terapêutico associado com criolipólise, que é uma coisa que está muito em alta agora. Então, a gente está fazendo bastante associação. Ultracavitação, carboxterapia, radiofrequência. Então, assim, dá para trabalhar, eu acho que potencializa sim o resultado da crio, porém, a gente tem que saber em que fase trabalhar com cada equipamento. Porque não adianta nada eu fazer uma inflamação e entrar com outro recurso para inflamar uma coisa que já está inflamada. Não faz sentido, tá? Então, nas imagens, né, o que eu posso falar nesse mecanismo de ação? O que eles notaram pelos estudos das células após realização de criolipólise? Que dentro de 3 dias após o tratamento, não há evidências de inflamação local. Então, quando o pessoal indica fazer um recurso no mesmo momento de crio, como, por exemplo, ondas de choque ou qualquer outro recurso terapêutico, não teria tantos problemas, porque a gente sabe que histologicamente a célula não teve uma inflamação significativa. Já no 14º dia, começa a inflamação. Então, há picos de processo inflamatório, onde os adipócitos estão rodeados por neutrófilos, linfócitos e outras células mononucleares. Entre 14º e 30º dia, começa a fagocitose, que é onde o nosso cliente começa a falar assim, nossa, eu já comecei a perceber diferença na minha crio. Que é onde ele começa a ter a diminuição da camada adiposa, começa a ficar aparente. Então, os macrófagos começam a digerir conteúdo de células mortas. E de 60 dias após a aplicação de criolipólise, a resposta inflamatória diminui com redução do volume dos adipócitos e espessamento dos septos interlobulares.
Então, pessoal, é de extrema importância vocês entenderem esse mecanismo para poder indicar os recursos. Porque vocês entendendo isso, você consegue trabalhar com qualquer equipamento que vocês tenham. Com qualquer equipamento. E depois de 30 dias eu posso entrar com um equipamento de vácuo? Pode. Então, vocês vão conseguir trabalhar com esse paciente de vocês, com esse cliente de vocês, para potencializar o resultado. Mecanismo de ação. Então, hoje de manhã eu acabei falando um pouquinho do ultrassom focalizado, que ele faz o necrose por coagulação. Quem assistiu lembra, né? E eu vou falar da apoptose. Então, são 2 mecanismos de morte celular, porém, cada um com suas individualidades. A necrose, para eu gerar uma necrose no meio celular, é no meio celular, tá, gente? Não é na pele, necrose de tecido, é necrose no meio celular. Eu tenho que gerar um trauma nesse tecido. Então, eu gerando um trauma nesse tecido, eu vou ter um aumento do volume celular, eu vou ter perda da integridade dessa membrana celular e o mecanismo final é a fagocitose. Então, esse é o mecanismo de necrose. Por isso que eu falei para vocês de manhã que o ultrafox faz necrose por coagulação, então eu preciso esperar esse resultado. O resultado ele é progressivo. Já a apoptose é um processo de morte celular também, porém, a gente vai ter caspases. O que são caspases? São proteínas que vão sinalizar essa morte celular. Então, elas vão avisar que aquele adipócito que foi congelado, ele morreu. Então, eu tenho que ir lá e remover esse adipócitos, tá? E o processo final? Fagocitose, tá? Só que tem uma discussão, que tá meio ainda em discussão, porque tem gente que fala que a crio não faz apoptose, né? Porque a gente sabe que na apoptose a gente não tem um processo inflamatório envolvido, simplesmente sinaliza que a célula vai morrer. Tem um termo que eles estão utilizando hoje em dia que chama piroptose, que também tem liberação de caspases, vai ter essa liberação dessas caspases e tem processo inflamatório envolvido, tá? Só que isso é um estudo recente, ele é um estudo do ano passado. Eu acabei nem trazendo para vocês aqui, porque assim, como é muito novo, a gente está esperando sair mais alguns estudos, mas eles acreditam que o processo de morte celular da crio não seja apoptose. Mas até então, toda a literatura que vocês vão encontrar, o termo utilizado é apoptose, tá? Próximo. E qual que é os parâmetros recomendados na literatura, né? Então, a gente sabe que é de extrema importância a utilização da membrana anticongelante. Então, a gente tem que usar, sim, essa membrana, tá? O que eu indico? Tem que ter registro na Anvisa. Então, a manta, ela tem que ter certificação na Anvisa para ser utilizada. Hoje em dia, no mercado, a gente está com várias mantas com registro na Anvisa. Então, não tem uma marca, vocês vão comprar uma marca que tem registro na Anvisa para utilizar o equipamento, certo? E a pressão negativa? A pressão negativa é uma coisa que tá assim, é muito discutido, né? Quando eu comecei a trabalhar com criolipólise, me falaram, Aline, você tem que usar a pressão no máximo e trabalhar no máximo. Então, quem assistiu a palestra da Patrícia, ela citou que pressão em exagero rompe. Tudo que é exagero rompe. Então, assim, gente, para ter resultado, não precisa tá doendo. Então, assim, ó, qual que é a pressão ideal? Lógico, a gente tem que usar uma pressão alta para poder fazer a sucção do tecido. Depois que entrou tecido para dentro do copo, não há necessidade de manter essa pressão no máximo. Não há essa necessidade. Então, puxou, fez a aplicação, puxou tecido. Puxou tecido, eu vou e diminuo o capiar. Aline, eu vou diminuir até quando? Vai depender da gordura. Tudo vai depender. Então, vai depender se a gordura é mole ou dura. Vai depender se é muita gordura ou não é muita gordura. Para poder saber qual é o capiar ideal. Tem gente que eu vou fazer criolipólise que eu deixo 10 capiar. E termino com 10 capiar. O aparelho não vai soltar. Porque é como se pegasse uma pressão negativa nesse copo. Então, não tem a possibilidade, nem a probabilidade dessa pele soltar, tá? Então, assim, eu quero deixar, assim, explicar isso pra vocês, porque, assim, às vezes, acontece muito da cliente falar assim, nossa, eu fiz a cria, fiquei uma semana dolorida.
Uma semana. Aí você vê aqueles hematomas de que você fala assim, meu Deus do céu, né? Porque tudo que é exagero vai lesionar tecido, não vai machucar, tá? Então não há essa necessidade. A gente fez uns testes, o resultado é o mesmo, não altera o resultado, você usando pressão maior ou menor, porque não solta a prega. Depois que você fez a prega, o vácuo só serve para fazer a prega. O vácuo não tem nenhuma outra finalidade que não seja essa. Por isso que hoje em dia já tem os aplicadores planos. Então, assim, é de se pensar, entendeu? Se fosse, é necessário ter vácuo. Tá bom, é necessário ter vácuo. Por que hoje em dia existem aplicadores planos? Porque o que vai acontecer, o que vai matar o adipócito é o resfriamento do tecido, não é o vácuo. O vácuo só está segurando o tecido ali dentro porque eles tinham medo, antigamente eles tinham medo de lesionar alguma outra estrutura. Por isso que os primeiros equipamentos de crio foi feito em copos, tá? E hoje em dia já estão desenvolvendo aplicadores planos, tá? Então é coisa pra gente ficar atenta. Então aqui, gente, é um artigo que mostra o que acontece com a pele. Então a criolipólise é o quê? Então quando começou a criolipólise, quando começou mesmo a criolipólise no Brasil, era só resfriamento. Com o passar do tempo, começou o aparelho a aquecer e refrigerar. Só que quando você tirava o manípulo, a pele se apresentava dessa forma, igual vocês estão vendo na imagem. Formava um picolé. E qual que é o tempo para essa pele voltar à integridade normal? 6 minutos. De acordo com o artigo. 6 minutos. Aí a pessoa falava assim, ó o relato da cliente. Ai, pelo amor de Deus, tô com aflição. Tira esse negócio aqui da minha barriga. Aí o que a gente fazia? Vinha com a mão e manipulava o tecido para o tecido voltar ao seu estado normal, tá? Então foi aí que eles começaram a pensar, ué, mas se a gente está fazendo isso, a gente está estimulando a reperfusão do tecido, porque quando a gente faz uma massagem na região, gente, a gente vai estimular a circulação local. Nada mais do que isso. Então a gente vai lá, faz uma massagem na região, estimula a reperfusão, tá? Esse outro artigo aí que vocês estão vendo é um artigo que foi feito, aí começaram a fazer teste. Vamos fazer um teste, porque eu acho que se ativar a circulação mais rápida, a gente consegue potencializar o resultado. Neste artigo, outra coisa que eu quero que vocês se atentem, né? Agora que eu vi a imagem, eu acabei lembrando. Observem que todos os artigos científicos que tem hoje em dia são todos, não são nenhum é brasileiro, é todo fora do Brasil, tá? É tudo internacional. Nenhum equipamento de fora tem 2 aplicadores. Então é uma coisa que eu quero que vocês se atentem, tá? Se alguém me perguntar o porquê, é questão de circuito de equipamento. Então, para essa placa de Pertier refrigerar, ela tem que ter um circuito de água, ela tem que ter uma bomba de vácuo. Então, é um circuito que tem que ser dependente daquilo. Às vezes, quando você desmembra para 2 aplicadores, ou você faz 2 equipamentos em um, que triplicaria o valor da máquina, tá? Ou você faz uma bomba de vácuo para dividir por 2 aplicadores, ou você faz um circuito de água para dividir por 2 aplicadores. Quando você faz isso, um aplicador não vai render a mesma coisa que o outro. Isso é física, tá? Isso é física. Então, assim, eu quero que vocês se atentem. Vocês podem pegar, eu mando todos esses artigos que eu tenho na íntegra para vocês. Nenhum equipamento de fora do Brasil tem 2 aplicadores. Pode voltar, por favor. O que foi feito? Foi feito 2 aplicações no mesmo dia. Então, foi feito o lado direito e o lado esquerdo, tá? Só que um lado foi feito massagem por 1 minuto, uma massagem circular, para restabelecer essa circulação. E o outro lado deixou a pele voltar sozinha, que a gente viu naquele outro artigo, que é 6 minutos. Pode passar. Observe os resultados. Na imagem, dá para ver nitidamente o lado que foi feita a massagem. É nítido o lado que foi feita a massagem, tá? Então, do lado direito, foi feita a massagem. Do lado esquerdo, deixou essa pele retornar ao seu estado normal sozinha. Então, o que eles começaram a concluir? Que quando você estimula reperfusão no tecido, você aumenta
a morte celular, você potencializa. Porque assim, gente, quando a gente faz uma criolipólise na região, não é toda aquela região que está dentro do copo que vai ser cristalizada. Não é toda aquela camada adiposa. Então, alguns adipócitos é cristalizado e o restante, tá? Então, com essa reperfusão, o que acontece? Você consegue estimular a morte celular. Então, vai ativar aquelas caspases, que são sinalizadoras de morte celular, e você potencializa o resultado da crio. E pensando nesse raciocínio, pode passar, por favor? O que seria uma crio de contraste, então? Pensando nesse princípio que eu acabei de dizer, tá? Nada mais é do que o aquecimento, o pré-aquecimento do tecido, um resfriamento do tecido e um aquecimento final do tecido. Então, em vez de vocês tirarem o aplicador e massagear a região, o próprio equipamento, ele tem esse poder. Então, vocês não tem que soltar a prega. Então, já está tudo ali preso, já faz esse aquecimento inicial, esse resfriamento, esse aquecimento e termina a sessão. Tem uma pergunta? Temos. A Tereza Cristina pergunta: a massagem deve ser feita logo após retirar a manopla? Boa tarde, Tereza. Isso. A massagem deve ser feita logo após o término da sessão, tá? É o que eu estou acabando de dizer. Um diferencial do nosso equipamento é que ele já tem esse poder, ele já vai fazer isso. Então, em vez de você ter que tirar e fazer a massagem, ele mesmo vai fazer o resfriamento, o aquecimento inicial, o resfriamento e o aquecimento final. E quando você tirar o aplicador, a pele vai estar íntegra. Aí a pele vai estar íntegra. E o mais legal, gente, que eu achei o mais interessante dessa técnica, a cliente não sente desconforto pós aplicação de criolipólise. Ela não sente desconforto, tá? Então é bem legal. Nesse slide eu quero frisar que esse é o Hernan Pinto, tá? É o precursor da técnica de criolipólise. Então é uma técnica, gente, que já existe fora do Brasil, tá? A gente simplesmente trouxe a técnica para cá, tá? Então desde 2014, essa técnica vem sendo estudada, tá? Então a primeira máquina de criolipólise foi feita na Espanha. Tem pergunta? Mais uma pergunta, gente. A Caroline Bondesan pergunta: necessita ser feita uma massagem muito vigorosa? Pós-criolipólise? Não. Você só vai fazer uma massagem, até porque... Carolina, né? Isso. Carolina, boa tarde. Você não vai conseguir fazer uma massagem vigorosa, até porque a região ela fica sensibilizada. Então, quando você até pode tentar fazer, a cliente não vai aguentar. Ela vai ter aflição, então você vai ter que ir fazendo movimentos circulares na região e você vai liberando esse tecido, fazendo uma massagem, até causar esse aumento da vascularização local. Rebeca Freitas pergunta: quantas áreas por sessão podemos realizar? Boa tarde, Rebeca. Olha, a literatura ela é muito vaga em relação às regiões, tá? Eu já fiz em uma única pessoa 5 regiões, em uma única pessoa, tá? Desde que fiz uma avaliação super criteriosa, porque assim, a gente sabe que tem muitas intercorrências com crio, mas assim, na literatura não traz com exatidão as regiões. Trouxe gente que fez, na literatura fala, gente que fez até 4, gente que fez até 5, mas não tem uma exatidão de falar, não, tem que ser feito até 5 ou até 6, não tem. Tem mais pergunta. Mais uma pergunta, gente. A Ju Palinka pergunta: as sessões pós-crio podem ser iniciadas já na próxima semana após a crio? É Juliana? Ju. Boa tarde, Juliana. Você pode fazer sim, desde que você saiba qual que é o processo da crio de mecanismo de ação. Se você sabendo o mecanismo da crio, você pode entrar com outros recursos sim, sem problema nenhum. Você pode até fazer um recurso pós-crio, que eu assim, sinceramente, eu nem vejo a necessidade de fazer. Mas se você quiser entrar com algum recurso pós-criolipólise, você até pode, porque a gente sabe que histologicamente a gente não tem processo inflamatório envolvido, tá?
Tem mais perguntas, gente? A Brenda Cristina pergunta, mesmo com acrílico de contraste, uso o tempo de 5 esquentando, 60 resfriando e mais 5 esquentando? Gosto de fazer massagem, tem algum problema? Qual que é o nome delas? Perdão? É a Brenda. Brenda, boa tarde. Nada impede de você fazer a massagem depois. Posso dar um conselho? Se você utilizar um equipamento nosso de acrílico de contraste, eu aconselho a você fazer uma drenagem pós-sessão. Não precisa ir lá e judiar da sua cliente. Agora, uma drenagem eu acho de extrema importância. O método indicado pelo Hernan Pinto, que é o precursor da técnica de criolipólise, que eu vou falar nos artigos dele um pouco mais à frente, qual que é o protocolo que ele indica? Ele indica trabalhar de início 40 graus por 5 minutos, depois refrigerar o tecido em 8 graus positivos e aquecer novamente numa temperatura de 38 graus por 10 minutos. Esse é o protocolo indicado por ele. E eu vou mostrar depois os resultados feito a técnica que ele indica e usando 60 minutos para vocês verem a diferença. A Daniela Santos pergunta, a massagem deve ser feita com princípios ativos lipolíticos ou não, porque o congelamento impede a ação do ativo? Boa tarde, Daniela. Se você for utilizar acrílico de contraste, você não precisaria fazer essa massagem. Mas nada impede de você usar algum produto com princípio ativo. Eu não sei se você já trabalha com crio, porque assim, é muito bonito a gente falar pra pessoa, faça uma massagem vigorosa, faça uma massagem que cause hiperemia. A pessoa não vai aguentar, tá? A pele fica muito sensibilizada. Você vai conseguir massageando de pouquinho. Tem cliente, assim, e é muito questão de sensibilidade, tá? Tem cliente que aguenta, tem cliente que não aguenta. Na época que eu clinicava, eu nunca consegui fazer uma massagem vigorosa, mas eu sempre usei produtos com princípio ativo, sim. Pode usar sem problema nenhum. Tem mais pergunta, Everton? Tem mais uma pergunta, gente. A Mirelle Deca, é que eu acho que ainda não chegou nesse assunto, mas vamos lá. A Mirelle Deca, qual o melhor procedimento, tratamento pós-criolipólise? Gosto muito da lipocavitação. Costumo fazer 15 dias após a crio. Esse recurso, ele é utilizado, tá? Você lembra o slide? Volta um pouquinho aquele slide que eu falei do mecanismo de ação da crio, por favor. Vocês vão entender, eu não entraria com 15 dias com lipocavitação por conta do mecanismo da crio, tá? Mas eu quero que vocês vejam esse slide. Não é esse. Vai passando. Esse daí. Ó, tá vendo esse slide? Olha, do 14º dia, eu tô no pico inflamatório. Por que você vai entrar com uma lipocavitação na área tratada? Eu acho assim, ó, você pode até trabalhar, sem problema nenhum. Espera pelo menos 30 dias. Eu sou muito cautelosa, porque assim, depois eu vou entrar no final da nossa palestra com as reações adversas, que eu acho que está acontecendo tudo isso, né? Tá piorando, que antigamente era raro, hoje está demais, tá em excesso, né? Essas reações adversas da crio, por conta de ficar dando muito estímulo para o tecido. Porque, querendo ou não, a crio já é um recurso que, querendo ou não, a gente gera um processo inflamatório significativo. A gente parece que não, né? A gente não tá vendo a olho nu, mas gera. Então, assim, eu recomendo, pode fazer sem problema nenhum, mas eu recomendo que você faça pelo menos com 30 dias. Pode passar. Então, esse aquecimento pós, você lembra que eu falei no começo que quando eles começaram a fazer um aquecimento pós, eles também estimulavam a liberação dessas caspases? Então, quando você faz um aquecimento pós-crio, na verdade, você vai levar uma inflamação, vai produzir uma matriz de radicais livres de oxigênio, vai ativar essas enzimas proteolíticas, que são essas caspases que eu falei para vocês, e vai induzir morte celular. Então, por isso que numa crio de contraste, você reduz praticamente o dobro de uma crio convencional, por ter esse aquecimento final. Porque esse aquecimento vai estimular essas caspases a ter uma reação inflamatória e ocasionar maior morte celular. Então, aqui, pessoal, é o primeiro artigo do Hernan. Então, o que ele fez? Foi tudo feito in vitro, tá? O que ele fez? Ele pegou todos os métodos de criolipólise existentes que o pessoal usa e falou assim, vamos ver qual método eu vou ter maior resultado.
Então, esse método MBT, que é a crio por 8 graus positivos em 30 minutos, que é a crio que eles utilizavam lá, tá? É a crio lá da Espanha, que eles usam essa temperatura, era só resfriamento. Aí ele subdividiu esse grupo MBT em 2 grupos. Um grupo ele refrigerou por 8 graus por 30 minutos e subdividiu. Um grupo fez 40 graus por 10 minutos e o outro grupo 38 graus por 10 minutos, tá? Depois ele pegou um grupo pré-zero e ele dividiu esse grupo. Um grupo ele fez o aquecimento inicial e o resfriamento de 5 minutos e um resfriamento de 8 graus por 30 minutos. E subdividiu. Ele pegou o grupo, fez o aquecimento, um resfriamento e um aquecimento final de 40 graus por 10 minutos. E o outro grupo ele fez a mesma coisa, só que ele aqueceu por 38 graus 10 minutos. Qual foi o resultado? Pode voltar lá o slide. Qual foi o resultado? Que o grupo que ele fez o aquecimento inicial de 40 graus por 5 minutos, um resfriamento de 8 graus por 30 minutos e um aquecimento final de 38 graus por 10 minutos, ele potencializou 2,5 vezes mais do que os outros grupos que só foi feito ou só o resfriamento e o aquecimento, ou só o aquecimento inicial e o resfriamento. Então, a partir desse estudo, pode passar, que ele replicou em humanos. Então, ele pegou um grupo da crio que eles utilizavam lá, que era 8 graus positivos por 30 minutos, e o outro grupo de mulheres, ele fez a crio de contraste, que era o aquecimento inicial de 5 minutos por 40 graus, 8 graus positivos por 30 minutos e mais 10 minutos utilizando 38 graus. Então, a redução foi significativa, foi de 42,45% a mais do que a crio convencional, que geralmente gira em torno de 20 a 25% de redução, tá? Aqui é o nosso equipamento, tá? Eu vou falar um pouquinho da nossa máquina agora. Então, a nossa máquina, ela é totalmente simples e intuitiva de mexer no equipamento. E não vão pensando vocês que a máquina só faz aquele de contraste, tá? Então, a máquina, ela está totalmente em aberto para vocês trabalharem da forma que vocês quiserem, tá? Porque, assim, essa é uma técnica nova, mas ninguém pode obrigar vocês a trabalhar com isso se vocês não gostam. Igual veio as perguntas. Ai, mas eu quero fazer a massagem no final. Ok, não precisa trabalhar com aquele de contraste, então apenas trabalha com aquecimento inicial e resfriamento. Então, a máquina é legal que ela possibilita todas as possibilidades de tratamento, tá? Desde a crio convencional até a crio de contraste. Se não quiser aquecer no início, não precisa, ela já entra direto no resfriamento. Se quiser fazer, eu vou fazer então só o resfriamento e o aquecimento final, também vocês conseguem. Então, a máquina, ela é totalmente intuitiva e fácil de manusear. Possui protocolo de tratamento, mas vocês conseguem mexer em todos esses protocolos. Pode passar. Tem uma pergunta, gente. Pergunta da Caroline Bondesan. Qual o tempo de intervalo indicado entre as sessões de criolipólise? Boa tarde, Carolina. Tudo bom? Carolina, a literatura traz, né, de acordo com o que a gente viu lá no histórico, que com 30 dias já não tá naquele pico inflamatório, tá? Eu faria com 2 meses, 60. Então, com 60 dias, eu faria uma nova sessão, se necessário, na mesma área. Agora, por exemplo, a cliente fez um abdômen hoje. Sei lá, mês que vem ela quer fazer flancos. Nada impede. Mas para fazer a aplicação na mesma área, no mínimo 60 dias. Tem mais pergunta? Brenda Cristina. Onde trabalho, após 7 dias da crio, entramos com o Vibrocel uma vez por semana. É errado? Não é errado, tá? Você trabalhar depois de 7 dias, que a gente sabe que o pico é no 14º, 15º. Eu esperaria um pouquinho mais, porque eu sei que o Vibrocel, ele é praticamente um vácuo, né? Faz tipo uma massagem mecânica ali naquela região, né? Se ela tiver com uma sensibilidade boa, tudo bem.
tá? Eu indico entrar com vacoterapia, por exemplo, com 15 dias de crio, para ajudar no remodelamento. Eu prefiro muito mais indicar, um exemplo, um vácuo, do que eu indicar, por exemplo, uma cinta. Eu sou meio contra usar cinta. Porque eu acho que se a gente entrar com os recursos que a gente tem na estética, aí vai ter o mesmo resultado que eu entrar com uma cinta. A Kátia Castro pergunta se você indicaria a cinta modeladora pós-crio. Olha, como eu acabei de dizer, não tem nenhum estudo científico que comprove a eficácia do uso da cinta. Então, você tem que pensar em ganhar dinheiro com a cliente. Se você tem um recurso de você estar alocando a crio, já fecha um pacote para ela de pós-crio. Mas também sei que tem cliente que vai lá só para fazer a crio, vai embora e nunca mais volta. Então, é assim, o vácuo, ele tem um poder de remodelamento sensacional. Então, eu, Aline, tá? Tem gente que trabalha com cinta e gosta. Eu, Aline, prefiro indicar começar depois de 15 dias, pelo menos, ou uma semana, vai depender de como que tá a região, se tá dolorido, se não tá, entrar com uma vacoterapia, fazer um pacote para ela, sei lá, 8 sessões de vácuo na região onde ela fez a crio, que eu vou ter o mesmo resultado do que ela usar uma cinta compressora. Então, eu penso nesse sentido, entendeu? Eu vou melhorar a circulação, a vascularização da área e vou com certeza potencializar o efeito. Dri Menezes pergunta, esse tem aplicador para papada? É a Adriana, né? Adriana, boa tarde. O equipamento, ele possui 3 aplicadores. Eu já ia falar um pouquinho... Olha lá, tá a imagem aí. Então, ele possui 3 aplicadores e ainda tem o 4º, que é o Grande Plus. Então, ele é bem maior do que o grande que acompanha a máquina. Então, assim, ele acompanha... Quem compra o equipamento leva os 3 aplicadores. Se a pessoa quiser comprar o Grande Plus, ela adquire o Grande Plus separadamente, tá? Mas ele é o tamanho pequeno, médio e grande. Mais perguntas? Pode seguir. Essa daqui, gente, é a tela do equipamento. Então, a tela do equipamento é muito simples e intuitiva. Então, ali está mostrando as principais regiões de tratamento. Então, qualquer região que tenha indicação para fazer criolipólise, eu posso trabalhar, tá? Então, eu vou clicar, quando eu for mexer no equipamento, eu vou clicar, vou posicionar o dedo na área que eu queira trabalhar. Automaticamente, ele vai me indicar as terapias indicadas para aquela região. Pode passar. E a gente pensou nos homens, né? Porque hoje em dia os homens também estão procurando, né, cada vez mais tratamentos estéticos, então a gente pensou também nos homens. Então, todas as possíveis regiões de tratamentos em homens, tá? Então, vai clicar e ele vai já dizer a região para trabalhar. Essa aqui, pessoal, é a tela do equipamento. Lembra que eu falei que o equipamento ele é totalmente intuitivo? Então, por exemplo, vocês não querem trabalhar o aquecimento inicial, tá? Vocês vão zerar o tempo, vocês vão clicar em cima do tempo ali, vão zerar o tempo, que a hora que vocês começarem a terapia, ele automaticamente já vai entrar no resfriamento, tá? Eu não quero também trabalhar com aquecimento final, não tem problema, vocês vão zerar o tempo. O legal do nosso equipamento, que ele tem a possibilidade de você fazer protocolos personalizados. Então, por exemplo, você pegou uma cliente, você fez avaliação, porque essa questão de temperatura, gente, está muito relacionada com a quantidade de gordura que ela tem na região, tá? Então, por exemplo, se ela tem muita gordura, então eu vou trabalhar com uma temperatura negativa para aquela região, porque ela tem exagero, tá? Estou dando um exemplo. Aí, por exemplo, chama a Dona Maria, você vai, monta o protocolo dela e você pode salvar isso no equipamento. Olha que legal. Então, a cliente vai se sentir importante, né? Porque ela fala assim, nossa, ela tá fazendo um protocolo para mim. Ela não tá pegando simplesmente um protocolo da máquina. Então, você consegue salvar o nome dela. Se você desligar o equipamento, o protocolo fica salvo. E só que você também tem a possibilidade de descartar esse protocolo. Então, se você clicar no xizinho, você consegue excluir esse protocolo sem problema nenhum. Pode voltar na telinha, por favor? Um outro diferencial do equipamento é o vácuo. Então, assim, quando a gente foi desenvolver o equipamento lá na HTM, a gente pensou muito em relação à queda de aplicador. Já aconteceu comigo, quando eu clinicava, de ter queda de aplicador. Então, o equipamento, quando você liga a máquina, a primeira coisa que ele vai pedir para você, primeira coisa, é o vácuo.
Então, você vai acionar o vácuo, depois você vai dar o start na terapia. Às vezes, a gente posiciona eu posicionei de um jeito meio torto, eu tenho que parar toda a terapia, voltar, tá? Então, desta forma, quando a gente aciona o vácuo em primeiro momento, a gente posiciona certinho o aplicador, aciona o vácuo e no término da terapia, a mesma forma. O aparelho termina a terapia, mas o vácuo continua. Você vai desabilitar o vácuo, porque a gente estava tendo muitos, a gente observava, né, e via muita queda. Às vezes a cliente fica lá deitada e você sai para tomar uma água, sai para fazer alguma coisa, ela fica lá. O aparelho desliga o vácuo, o aparelho simplesmente ele solta e ele cai no chão. E quando um aplicador desse cai no chão, ele pode descompensar e todo aquele resfriamento que está indo para uma placa, descarrega tudo em outra placa, que pode ser uma eventual queimadura se acontecer esse tipo de acidente. Certo? Próximo. Aqui é os protocolos que tem na máquina, tá? Então tem um convencional, que é o método espanhol, convencional método americano, convencional método brasileiro, convencional método asiático, contraste espanhol, contraste método brasileiro HTM, foi o que a gente personalizou lá, contraste método de drenagem mecânica ventosa, vascular, contraste método alternativo, contraste para celulite, convencional para criodemas-tringo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, convencional técnica picolé e operação manual. E a operação que vocês queiram salvar para cada cliente de forma individual, tá? Próximo. Aqui, pessoal, eu vou mostrar alguns resultados feitos com o nosso Build Shape, tá? Então, a gente fez em região de flancos. Eu fiquei bem impressionada com esses resultados, tá? Então, foi feito de um lado o método espanhol de contraste, que era um aquecimento de 5 minutos por 40 graus, depois 8 graus positivos e no final 38 graus por 10 minutos. Então, a gente pode observar que houve uma redução significativa da área, pode passar. E aqui, eu quero que vocês observem a camada de gordura. O que aconteceu de acordo com a ultrassonografia? Então, ele teve uma redução significativa da região. Olha as medidas, né? De 4, ele passou para 2. De 3,22, ele passou para 1,34. E de 1,38 ele passou para 0,74. Então, a gente fez uma média de redução, ele teve 56% de redução da camada de gordura naquele flanco. No outro flanco dele, pode passar, a gente fez um método brasileiro convencional. Então, a gente fez uma refrigeração por menos 7 por 60 minutos. Então, a gente manteve o tecido por menos 7 graus por 1 hora seguido, sem fazer o aquecimento inicial e sem fazer o aquecimento final. E aqui está a redução. A gente pode observar que também teve redução. Então, assim, gente, não quer dizer que se vocês usarem acrílico convencional, vocês vão ter resultado. Isso aí é mentira, vocês vão ter resultado. Tá aí para mostrar para vocês a imagem. Então, de 1 ele passou para 1,45, de 5 ele passou para 1,58 e de 4,06 ele passou para 2,42. Em comparação com a média, ele teve uma redução de 50% da camada de gordura. Pode passar. Aqui, ele foi feito em homem, né? Vamos ver agora no teste em mulher, que mulher tudo é mais complicado, né, gente? Então, aqui a gente pode observar que, então, de um lado, a gente fez o método brasileiro adaptado por HTM, de contraste. Então, a gente usou aquecimento inicial de 40 graus por 5 minutos. Só que no tempo de resfriamento, a técnica de contraste do Hernan, ele indica 8 graus positivos por 30 minutos. A gente fez aqui um tempo de 1 hora, 60 minutos menos 7. E no final da terapia, a gente fez 38 graus por 10 minutos. Olha o resultado. Ela teve um resultado bem significativo, tá? Então, de 1,35 ela passou para 1,08. De 2,26 ela passou para 1,05. E de 2,20 ela passou para 2,02. Ela teve uma redução média de 28,5% da gordura. E o outro lado, pessoal, a gente fez o método contraste espanhol. Então, a gente fez o método que o Hernan Pinto indica, tá?
que foi um aquecimento de 40 graus por 5 minutos, um resfriamento de 8 graus positivos por 30 minutos e um aquecimento final de 38 graus por 10 minutos. E olha o resultado, gente. Então, de 1, ela passou para 0,93, de 1,73, ela passou para 0,66 e de 2,01, ela passou para 0,44. Então, ela teve uma redução significativa de 58% da camada de gordura. Então, de acordo com esses resultados, que a gente pode frisar que esse tempo e temperaturas muito negativas, às vezes não vai dar o resultado tão esperado quando a gente utiliza uma temperatura mais amena, trabalhando com 8 graus. Então, a gente pode observar que o método de contraste espanhol, que é o método que foi o precursor da técnica, indica, é um método que a gente está vendo o maior resultado. Inclusive, a gente lá na HTM, a gente até ficou assim, nossa, né? É isso mesmo. Então, assim, é bem legal essa técnica, assim, sabe? E é uma técnica segura, porque é uma temperatura, gente, que vocês não vão ter problema. Às vezes, assim, a gente vê o pessoal comentando de casos de queimadura, e quando você vai conversar com a pessoa, se não for por má instrução, né, no caso de uma contraindicação da cliente, às vezes por temperatura excessiva. Então, às vezes pega uma camada de gordura muito pequena, então a pessoa não tem indicação para trabalhar todo aquele tempo, com toda aquela temperatura negativa. O tecido não aguenta, porque assim, o que o tecido adiposo ele é? Isolante térmico. Então, quando você pega aquelas placas, coloca no tecido para refrigerar, fica uma briga entre a placa e a pele. Então, a pele lá vai estar a todo momento tentando aquecer o tecido, proteger esse tecido, tá? Por isso que, às vezes, é uma contraindicação trabalhar em cliente com uma camada adiposa menor do que 2, porque a chance de você ter uma intercorrência é muito grande, porque ela não tem quase nada de gordura, tá? Dá pra trabalhar? Até dá, só que assim, a pessoa tem que ter um entendimento do que é crio e saber trabalhar com temperatura ideal e tempo ideal, certo? Tem perguntas? Neide Henrique pergunta se modeladora também é indicado. Sim, a modeladora é indicado, é que às vezes você não vai conseguir fazer no mesmo dia, tá? Às vezes pela sensibilidade da região, você não consiga trabalhar naquela área naquele dia. Você vai conseguir trabalhar no outro dia, né? Ou daqui 2 dias, vai depender muito da cliente. Mas você consegue trabalhar assim, sem problema nenhum, e pode trabalhar, que os resultados vai ser bem satisfatórios. Mirelle Deca pergunta, então o melhor procedimento, pacote pós-crio, seria o Indermo, vacoterapia? Michele? Mirelle, boa tarde. Mirelle, eu gosto bastante do vácuo. Agora, não é todo mundo que tem a possibilidade de trabalhar com uma vacoterapia pós-criolipólise. É igual a pergunta do nosso amigo. Se você não tem vácuo, posso trabalhar moduladora? Pode. Vocês vão trabalhar, pessoal, com o recurso que vocês têm. Por exemplo, eu não tenho um vibrocel. Eu tenho um ultrassom de 3 MHz. Eu posso fazer? Pode. Vocês vão tentar trabalhar, adequar com os equipamentos que vocês possuem na clínica, tá? Tem mais uma pergunta. Tatiana Colombo pergunta, método HTM aquece 5 minutos, resfriamento de 40 minutos e aquece 10 minutos? Isso. Se eu não me engano, fica 60 minutos em resfriamento, tá? Esse método que a gente fez e foi o método que a gente usou naquele estudo que eu acabei de mostrar, tá? Qual que é? A Tatiane pergunta... Menos 7 graus, perdão. Fica menos 7 por 1 hora, tá? Então, a gente fez um método utilizando temperaturas negativas, que é o que a gente estava sempre acostumado a utilizar aqui, né, nas outras máquinas. Então, a gente reportou esse resfriamento, na verdade, utilizando a crio de contraste. Então, é isso que a gente está indicando. Que também teve resultado, tá? Mas em comparação com o do Hernan, a gente pôde observar que o dele foi mais efetivo. Tem mais uma pergunta. Então, vácuo após 15 dias e qualquer outro após 30, pelo menos, a massagem modeladora segue o mesmo do vácuo? Sim, é esse raciocínio que você pensou. Então, se você não tem o vácuo, faz a modeladora e outros recursos, qualquer outro recurso que você queira trabalhar, você trabalha depois de 30 dias. Lipocavitação, vácuo, carboxterapia. Eu prefiro entrar depois de 30 dias por questão de efeito fisiológico mesmo, de reparação de tecidual mesmo, de inflamação. Próximo.
Agora uma pergunta que não quer calar. Todo mundo fala assim pra mim, nossa, a criolipólise dá flacidez. Vai entrar naquela questão do vácuo, né, gente? Tudo que é exagero vai romper. Então, assim, a crio é comprovado, tá? Não tem só... Eu trouxe esse artigo pra vocês. Chama criodermastringo. Então, a crio, ela aumenta septo fibroso, ela aumenta colágeno, porque também tem inflamação ali. Então, a inflamação vai acontecer em nível dérmico também. Então, você vai ter um aumento da derme. Então, a crio, ela não causa flacidez. Olha aquelas imagens lá. Volta a imagem, por favor. Olha a imagem, essa voluntária, ela fez 2 sessões de crio, 2. Lógico, respeitando os intervalos, tá? De 60 dias. Olha o resultado que ela teve flacidez de pele? Pelo contrário, ela teve firmeza da pele dela. Então, aumentou a firmeza. Agora, vamos ter o bom senso, né, gente? Vocês não vão pegar uma paciente que fez bariátrica, por exemplo, tá? E querer pegar um equipamento de crio, fazer crio e falar pra ela que ela vai ficar sem flacidez. Então, é tudo questão de bom senso, tá? Mas a crio não tem só esse artigo, depois eu mando pra vocês o que eu tenho muito mais artigos lá na HTM, comprovado que a crio aumenta. Eu até trouxe outro artigo, até tinha esquecido. Esse é outro artigo, ó. Ela fez uma sessão, ó, essa cliente, essa voluntária, por exemplo, é uma voluntária que necessitaria de uma outra sessão de criolipólise, por exemplo. Ainda ficou gordura localizada na área, diminuiu, mas ela ainda tem resquício de gordura. E pode observar que ela não teve queda, ela tá firme, a pele dela manteve-se firme, tá? Até diminuiu os vincos, porque ela teve redução, lógico, mas ela teve melhorou o aspecto de firmeza da pele dela também, tá? Então é questão de bom senso, certo? Próximo. A técnica é segura? Sim, a técnica ela é segura. Então, pelo mecanismo de ação da crio, como o efeito final dele é fagocitose, é igual, a gente vai entrar naquela relação do trofóculo novamente, que faz necrose por coagulação, a crio faz apoptose. O mecanismo final desses dois mecanismos é fagocitose pelos macrófagos. Desta forma, gente, a pessoa não necessita de atividade física, porque a lesão aconteceu e vai acontecer, tá? E ela vai ter não vai alterar os níveis de colesterol no sangue, não vai ter aumento, porque é fagocitose, tá? Então, naquele artigo que tá citando lá, volta o artigo, por favor. Então, no artigo, gente, tá mostrando que tem essa melhora, tá? E não precisa, não é esse slide, é o outro. Aquele mais pra frente. Peraí que tá procurando, eu quero mostrar pra vocês, gente. Aí. Então, aqui, ó, o que eles fizeram? Foram obtidas amostras 24 horas antes do início da sessão. E depois de 12 horas, 72 horas e 7 dias. Eles foram colhendo esses exames de sangue para ver se tinha alteração no colesterol, triglicerídeos, lipoproteínas. E observou que não teve alteração nenhuma nesses níveis, tá? Então, é um recurso super seguro, tá? Lógico que, gente, se vocês pegarem uma paciente que ela é descompensada, falassem pra vocês, vamos supor, Maria, eu tenho colesterol, eu tenho colesterol, mas não tomo remédio, nem faço nada, tá aqui. Vocês vão mexer nessa cliente? Eu não faço, tá? Então, é questão de fazer uma avaliação. Agora ela fala assim, não, Aline, eu tenho colesterol porque é de família, é hereditário, faço uso de medicamento contínuo, faço as minhas atividades físicas contínuas, tá controlado. Faria, sem problema nenhum, porque eu sei que não vai alterar os níveis dela, tá? Próximo. Reações adversas da crio, gente. Então, a crio é aquilo que agora a gente vai entrar numa coisa meio chata, né? Que tá acontecendo, era mais difícil de ver, acontecia mais no sexo masculino, mas eu já vi várias pessoas me relatando, que às vezes eu viajo para vários lugares e me relataram, então que tá acontecendo essa hiperplasia paradoxal na região tratada. Então vocês podem observar que nesse artigo foi um homem de 48 anos, e o que acontece?
com 1 e 2 meses pós-sessão, ele tem redução da camada de gordura da área tratada. Só que após 3 meses, ele começa a ter um aumento gradual da região e não se sabe o porquê, tá? E com 5 meses, há estabilização. Então, assim, eles não conseguem detectar o que está acontecendo, porque foi feito, no próximo slide, vocês vão ver que foram feitas uma histologia. O que eles perceberam? Aumentou a rede de vascularização da área. Mas todos os níveis, as celulares, nada se alterou. Simplesmente, o adipócito falou, vou aumentar de tamanho, vou proteger o meu tecido. É isso que a gente acha que está acontecendo, que eu acho que está acontecendo. Então, às vezes, entrar com várias coisas pós-crio, você pode desencadear uma coisa dessa em momentos errados, tá? Por exemplo, estou no pico inflamatório, eu vou entrar com um recurso que vai inflamar também. Pra quê? Porque aí o nosso corpo ele é muito inteligente, ele pode ter um efeito reverso e acontecer uma hiperplasia. E não tem redução, tá, gente? Nesses casos aí, o caso desse homem, ele teve que submeter uma lipoaspiração. No livro do Fábio Borges cita também uma senhora que fez a aplicação de crio e teve um aumento da região. No caso dela, teve que fazer uma abdominoplastia, porque ela ficou com aquela marca do aplicador na região, tá? Então, eu acho que é N fatores. Pode ser vácuo excessivo, pode ser entrar com recursos fora de hora, ou pode ser uma própria reação do próprio corpo dela. Mas até o momento, tá? Até hoje, que eu tô trazendo para vocês aqui a palestra, não saiu nada ainda de do que pode estar ocasionando isso, tá? Mas é uma reação que pode acontecer. E eu acho que é válido, sim, entrar com recursos terapêuticos para poder prevenir ou não acontecer desta forma, né, essa reação, mas no momento certo, tá? Tem perguntas? Paula Carolina pergunta, já escutei que a gordura vai para o fígado e que também sai nas fezes. É correto afirmar? Não, não é correto afirmar. O que acontece é uma morte celular, tá? É aquilo que eu falei pra vocês, é uma apoptose. Então, vai ter morte celular, então a célula de gordura vai morrer na região. E quem que é os nossos precursores? Os macrófagos, vai fagocitar. Então, os macrófagos vêm e vai higienizar a área, não vai nada pro fígado, não altera, você viu o artigo, não tem alteração nem de níveis sanguíneos de gordura. Diferente de uma lipólise, que eu vou falar um pouquinho mais, vai ser a minha próxima palestra, que será sobre um híbride. Aí, na lipólise, tem que ter mais cuidado. Tatiane pergunta, pessoas com diabetes, mesmo controlada, pode ser feito a crio? Tatiana, olha, Tatiana, diabetes é uma coisa complicada de trabalhar, sabe por quê? Não é a questão só da diabetes, por exemplo, da cicatrização. É um conjunto de coisas envolvidas. A cliente, ela não tem sensibilidade. Primeiro, ela não tem sensibilidade da área. Eu até brinco, né? Quando eu vou dar palestra lá na HT, eu até faço brincando. Gente, vai avaliar a cliente, porque a cliente, elas estão tão inteligentes, estão tão espertas, que elas vão lá, elas leem tudo na internet do equipamento e elas vão querendo fazer aquele equipamento. Então, ela sabe as contraindicações. Elas pegam e falam que não tem nada. Não tem nada. Eu falo assim, pede para ela ficar de calcinha sutiã e olha tudo. Olha pé, porque a gente que tem diabetes compensada, já não tá faltando, ou já amputou um dedo, ou aconteceu alguma coisa, tá? O pessoal dá risada de mim, assim, é o que eu falo, mas isso é verdade, tá? Então, em especial, diabético, eu não faço, porque é difícil ter uma pessoa que tem diabetes que ela é controlada. Na maioria das vezes, ela não é controlada, tá? A Simone pergunta, quem estiver amamentando é recomendado a crio? Olha, é uma contraindicação, tá? Eu sempre brinco, né? Mexer com mulher grávida e mulher que tá amamentando é uma bomba, porque assim, ó, tudo que vocês forem fazer, vamos pensar numa mulher que tá amamentando, tem equipamento que não é contraindicação, não teria nenhum problema em fazer, mas vocês vão ter coragem de fazer? Porque assim, às vezes você pode fazer, o que tá fazendo tratamento nela, e ela passa por algum estresse, né? Ela passa por algum estresse, acontece alguma coisa na vida pessoal dela, esse leite seca. De quem vai ser a culpa? Da gente. Então, assim, Aline, eu não faço. Nem que ela fale assim, eu assino um termo, eu não faço.
tá? E ainda fica mais atenta ainda em mãe de primeira viagem, porque a mãe de primeira viagem, ela quer tudo, ela quer amamentar o tempo certo, ela quer fazer tudo do jeito dela. Então, assim, cuidado, tá? Eu não faria, sinceramente, eu não faria, porque se acontecer alguma coisa, ela vai falar que a culpa é sua. Próximo. E aqui tá as contraindicações. Gente, eu vou chegando ao fim. As contraindicações da CRIO, tem muita contraindicação, que tem coisas que eu acho que é até relativo, até colocaram por precaução mesmo, tá? Mas tem literatura e eu vou ter que passar para vocês isso, tá? Lipoaspiração ou qualquer outro procedimento cirúrgico na área nos últimos 6 meses. Fator reumatoide positivo, artrite reumatoide, crioglobulina, hemoglobinúria paradoxal frio, síndrome de Sjögren, lúpus eritematoso sistêmico, comprometimento circulatório periférico. Tem pergunta? A Paula está perguntando, crio na papada pode interferir em índices hormonais na tireoide? Olha, não tem nenhum estudo que relate esse ocorrido, tá? Então, até então, pode ser feito sem problema nenhum. Agora, se ela tiver um problema de tireoide, eu já não faria. Agora, ela não tem tireoide, não tem problema. Eu tô com uma desconfiança, que o meu médico tá achando que eu tô com tireoide. Não faça. É melhor não mexer. Doença de Raynaud, hepatite C, doenças autoimunes, imunodeficiência adquirida como AIDS, urticária ao frio, feridas abertas ou infectadas, áreas de sangramentos recentes, infecções agudas e crônicas, gravidez, lactação, que eu acabei de dizer que é contraindicado, cicatriz na região, hérnia na região, dermatites e eczemas, neuralgia pós-herpética, diabetes, neoplasias ou tumores, obesidade, excesso de gordura visceral, esteatose hepática, flacidez de pele após grande perda ponderal de peso, hipovitaminose D, tratamento medicamentoso para fertilidade e prega mínima inferior a 2 centímetros. Tem uma pergunta, gente. A Caroline quer saber se existe alguma restrição de fazer crio no pré-cirurgia. Pré-cirúrgico. Seria uma lipoaspiração? Se você tem a intenção de fazer uma redução de gordura, você pode até auxiliar o médico, você fazer uma criolipólise bem antes da cirurgia, tá? Mas eu não recomendaria crio, não. Eu entraria com outros recursos, como ultrassom, lipocavitação. Eu não faria uma crio, não. Pode. Pessoal, eu vou passar o vídeo agora para vocês de protocolo de crio, do funcionamento da máquina. E se tiver perguntas, podem fazer, tá? Então, esse é o build shape. Então, o equipamento tem um só aplicador. A gente está fazendo a conexão da máquina. Se a gente está ajustando, estou colocando a água. Então, o resfriamento dele é a base de água desmineralizada sempre, tá? Não pode ser água de torneira. O equipamento, ele é bivolt. Conexão é uma única entrada. Ele possui uma chave que vai fazer a segurança do equipamento, então só você consegue operar a máquina se a chave for removida. Possui esse botão de Master Control para segurança. A gente está mostrando a forma de aplicação do equipamento. Então, eu vou demarcar a área. Vou fazer a mensuração com a prega. Quando a gente liga o equipamento, ele vai calcular ele vai ter uma calibração de todo o sistema dele. Possui recurso info na máquina, tá? Então, todos os recursos do equipamento, se tiver dúvida, basta acessar o recurso info que você consegue tirar todas as dúvidas pelo próprio equipamento, tá? Identificou o aplicador conectado. Vou escolher a área de tratamento, como foi mostrado em aula, tá? Então, tem a bonequinha e o bonequinho.
Eu vou alterar um protocolo para vocês verem como será salvo esse protocolo. Então, eu vou mexer na temperatura do equipamento. Primeiro, eu vou mostrar os protocolos disponíveis no equipamento. Vou escolher um protocolo e vou alterar a temperatura. Automaticamente, quando eu altero a temperatura, ele vira uma operação manual e eu consigo salvar esse protocolo. Então, eu estou salvando esse protocolo, inserir protocolo salvo. Então, após desligar o equipamento, o protocolo fica salvo na máquina. Eu acabei esquecendo de falar, pessoal, mas a nossa máquina, ela possibilita tanto modo contínuo no vácuo e modo pulsado, que a gente vai conseguir avaliar de acordo com o tipo de gordura, tá? Se for uma gordura muito dura, vocês conseguem trabalhar no modo pulsado para facilitar essa entrada de adiposo e não ocasionar tanta dor no nosso cliente, né? Tanto desconforto. Sempre eu vou acionar o vácuo primeiro, como tá mostrando na imagem. Então, vai primeiro puxar, para depois acionar o start para começar a terapia. Vou mexer na sucção, como eu havia dito, não tenho por que deixar o vácuo tão forte. E agora iniciou a terapia. A luz vermelha vai estar sinalizando que o tecido estará aquecendo e a luz azul vai estar sinalizando que o tecido estará refrigerando. Ela tem essa telinha de ilustração que fica mostrando o congelamento, a cristalização e a diminuição do adipócito, né? Então, é bem legal de visualizar. Eu vou tirar a manta. Essa região, pessoal, que eu fiz a aplicação aí, é uma região que deixa petequia, então é normal, tá? Flancos e marca de região escapular é uma região que deixa marquinhas mesmo, tá? Aqui eu tô mostrando possíveis áreas de aplicação, tá? Então, possíveis áreas que eu consiga trabalhar com equipamento. Qualquer área que tenha prega, tá, gente? Só pra gente entender e fechar esse raciocínio. A manta, gente, acabei não falando essa coisa, e é extremamente importante. A manta abriu, usou em uma região, joga fora. Cada manta para uma região, por favor. Nada de reaproveitar a manta. E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer as perguntas, quero agradecer quem está participando, né? E vou deixar meu e-mail aí no final, para vocês me mandarem e-mail. Se vocês quiserem todos os artigos científicos de criolipólise, eu envio para vocês. Então, eu vou falar meu e-mail, é aline.pereira@htmeletronica.com.br. Fiquem com a gente, que a próxima palestra agora é sobre a luz intensa pulsada, tá? Que é com a Patrícia. E depois a gente vai ter mais uma palestrinha logo após a luz intensa pulsada, tá? Muito obrigada e qualquer dúvida estarei à disposição.